Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos que nos acompanham pela TV Santuário e pela Rádio Santa Clara FM, meu querido confrade Frei Elivânio, é com muita alegria, meus irmãos e minhas irmãs, que nós da família franciscana, juntamente com vocês, povo de Deus, celebramos uma grande festa, a festa da impressão das chagas de São Francisco de Assis. Como já foi lido no início, no comentário, o nosso pai seráfico, desde a sua conversão a Cristo, ele tinha essa grande devoção pelo Cristo crucificado. E essa grande devoção, esse grande amor por Jesus pobre e crucificado, no qual Francisco também se configurou a Jesus crucificado, culminou em 1224 no Monte Alverne. Era um lugar onde São Francisco gostava muito de orar, de contemplar. E nesse determinado dia, depois de sua longa jornada, de sua missão, de testemunho do Evangelho, principalmente aos mais pobres e excluídos, naquele dia, São Francisco tem a visão do próprio Senhor Jesus, e aí, nessa contemplação imensurável, São Francisco recebe a chaga de Jesus. E assim, meus irmãos, ele se solidariza com o sofrimento do Filho de Deus. E esse sofrimento que o Senhor teve para conosco, e que Francisco quis também ser solidário, nos mostra esse amor infinito pelos irmãos e irmãs, por toda a humanidade. Podemos dizer que São Francisco, ele viveu plenamente a mística da cruz. E viver a mística da cruz não significa sofrer por sofrer. Teve um sentido. A mística da cruz nos faz aproximar cada vez mais daquele que é a nossa paz, daquele que é a nossa misericórdia e que é a razão da nossa existência. Vocês sabem que São Francisco era de uma família rica, ele era cavaleiro, o sonho dele era ser cavaleiro, mas o Senhor o chamou para ser a sua testemunha. E a conversão de Francisco foi radical, deixou tudo, pai, mãe, bens materiais, não pensou duas vezes, viveu radicalmente o chamado do Senhor, extrema pobreza, e o seu testemunho foi tão grande que atraiu até mesmo seus amigos próximos, que antes era contra essa atitude de Francisco. O seu testemunho foi tão forte que aos poucos o Senhor foi dando irmãos a Francisco. E assim a ordem dos frades menores foi surgindo. Muita gente se sentiu atraído por esse estilo de vida que Francisco tinha abraçado, de viver o Evangelho de Jesus, sem nada de próprio, em castidade e obediência. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a impressão das chagas de São Francisco é para nós justamente a certeza de que, se quisermos participar da glória do Senhor, devemos passar pelas dificuldades e tribulações da vida.
Se quisermos ser dignos de participar da ressurreição, é preciso carregarmos a cruz de cada dia. É preciso também sermos solidários à paixão de Jesus. Como eu falei, não sofrer por sofrer, mas que esse sofrimento, se solidarizar com a paixão do Senhor, é justamente nos comprometer com o projeto de vida do Senhor Jesus. É nos comprometer com o reino de Deus que o Senhor anunciou. E a impressão das chagas em Francisco também nos mostra a realidade que nós vivemos hoje. Quantas pessoas hoje são chagadas, vítimas da injustiça social, vítimas da violência, da brutalidade, da indiferença. Quantas pessoas são chagadas em Cristo Jesus. Então, celebrar essa festa franciscana é para nós, franciscanos, a tomada de consciência da vivência dessa mística, desse carisma, para mostrar ao mundo, com o nosso testemunho de pobreza, de simplicidade e de rejeição às coisas do mundo, de que não há outro Deus onipotente, Criador do céu e da terra e do gênero humano. Assim deve ser o nosso testemunho. O nosso testemunho deve chegar a tal ponto que nós possamos ser considerados para este mundo como loucos, insignificantes, mas diante de Deus, santos e santas. Esta é a mística da cruz que Francisco viveu. Para ele, neste mundo, não importava senão fazer a vontade do Senhor e agradá-lo com a sua vida. E assim Francisco foi. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a São Francisco das Chagas que interceda por cada um de nós, que interceda pelo povo cristão, para que nós possamos viver a mística da cruz, que deve fazer parte do nosso cotidiano. Os sofrimentos, as tribulações, as perseguições fazem parte do ser cristão, na medida que nós somos obedientes a Jesus, na medida que nós fazemos a vontade do Senhor e agradamos com a nossa vida. Se nós assim assumir a nossa missão, estejamos preparados, porque o nosso testemunho incomoda aqueles que estão nas trevas do erro e do pecado. O nosso testemunho vai contra os pensamentos deste mundo, vai contra os falsos valores e as falsas felicidades. E que São Francisco das Chagas também nos ajude, assim como ele foi solidário com o sofrimento do seu Senhor, que nós também sejamos solidários com o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. E sendo solidário com os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que o mundo rejeita, estaremos, meus irmãos, verdadeiramente nos configurando a Jesus e sendo de fato seus discípulos e discípulas. Que São Francisco da Chaga nos ajude nesse bom propósito e que nós, da família franciscana, possamos ser fiel ao carisma deixado pelo nosso querido Pai Seráfico, para que também nós, franciscanos no mundo, seja o sinal desse Cristo crucificado, pobre. Mas esse Cristo crucificado e pobre é o Cristo que nos ama, é o Cristo que age de misericórdia e que quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade
possa se converter e ter a vida eterna. Cheio de amor, cheio de amor, as chagas trazes do Salvador, cheio de amor, cheio de amor, as chagas trazes do Salvador.